Olá, gente. Hoje começando aqui mais um dos nossos encontros de economia brasileira. Lembrando que saiu o nosso edital. A parte de economia sofreu algumas modificações, entraram alguns temas, na parte de macro principalmente, mas a gente vai falar sobre isso ao longo das próximas semanas numa outra oportunidade. Entrou também a parte contemporânea de maneira explícita, antes já estava de maneira implícita, né, de economia contemporânea, os atuais debates de política econômica, como reforma da Previdência, reforma previdenciária, etc. São coisas que a gente já ia falar de qualquer forma, mas agora está ainda mais chancelado e ainda mais explicitado dentro do conteúdo programático do concurso. Nosso tema de hoje é o governo da presidente Dilma. Na semana que vem a gente vai falar sobre Temer e também perspectivas para a economia brasileira. Na semana passada nós falamos sobre Lula, vimos que o final do governo Lula é um final de bastante euforia, afinal a economia brasileira apresentava taxas de crescimento muito velozes, muito aceleradas. Em 2010 o Brasil chegou a crescer acima de 7%, impulsionado pelos estímulos fiscais e monetários no pós-crise de 2008, estímulos que acabaram surtindo um efeito muito significativo sobre a aceleração do crescimento. Vimos também que no final do governo Lula já começavam a surgir as primeiras pressões inflacionárias, justamente por conta do forte crescimento econômico, da forte expansão do consumo e de aumento dos gastos do governo. Na prática, o que estava acontecendo era um aumento da demanda acima da capacidade produtiva. Além disso, é importante destacar que quando a gente está falando da eleição de 2010, os dois então candidatos, o Serra e a Dilma, tentavam se colocar um pouco como contrapostos do Fernando Henrique e do Lula, o que sem dúvida alguma era um erro. Afinal, os dois governos, tanto o Fernando Henrique quanto o Lula, tinham sido bastante bem-sucedidos dentro das suas propostas, né? E, consequentemente, deveriam ser uma referência e não exatamente algo a ser esquecido ou a ser trocado. Uma das principais promessas da Dilma era que houvesse realmente uma redução da autonomia do Banco Central, que o Banco Central como é que se dizia na época, que o Banco Central plantasse menos inflação para colher juros, que o Banco Central estivesse menos preocupado com os banqueiros, menos preocupados com os rentistas, etc. Esse tipo de argumento aparecia na época, justificando aí um Banco Central um pouco mais preocupado com o crescimento econômico e, consequentemente, um Banco Central mais tolerante com a inflação. Um Banco Central mais tolerante com a inflação. Tá legal? Então vamos aqui para o quadro. Nosso tema de hoje é o governo da presidente Dilma. Então, dentro do governo da presidente Dilma, eu vou fazer aqui a análise, separar a análise dentro das diferentes áreas, né, das diferentes áreas de atuação, tá? E com isso a gente pode observar um pouco como é que as coisas se comportaram ao longo da sua gestão. Vamos começar falando um pouquinho sobre a parte monetária, né? A parte monetária, justamente que eu até me antecipei e falei um pouquinho dessa intenção do novo governo de ter uma maior tolerância com a inflação para abrir espaço para mais crescimento econômico. Isso é verdadeiramente uma das promessas de campanha. Então a gente está falando de uma menor autonomia. O governo ele está se propondo a dar menor autonomia para o Banco Central. Isso já fica bastante evidente na troca do presidente do Banco Central, o Henrique Meirelles, depois de 8 anos à frente da presidência do Banco Central. O Meirelles foi presidente do Banco Central durante todo o governo do Lula. Ele sai e é substituído pelo Alexandre Tombini, que é um técnico de carreira do Banco Central, mas não teria a mesma força política para impor a sua agenda como o Meirelles tinha. O Meirelles, agora no governo Temer, isso está de novo bastante evidente. O Meirelles faz o que quer, né? O Meirelles toma as medidas que quer, não dá muita trela para o presidente, ou pelo menos não dá tanta trela para o presidente quanto outros ministros que precisassem se sustentar no cargo dariam. Então você tem a substituição do Meirelles pelo Tombini, então sai o Henrique Meirelles, entra o Alexandre Tombini, um técnico de carreira, na presidência do Banco Central.
justamente já sinalizando que alguma coisa deveria ser modificada. Além dessa menor autonomia, nós estamos falando de um Banco Central que deveria estar mais preocupado e comprometido com o crescimento econômico. Tá? Deveria estar mais preocupado e comprometido com o crescimento econômico, mais preocupado e comprometido com a geração de empregos. Okay? Então, a política monetária não deveria estar focada exclusivamente no combate à inflação, não deveria estar focada exclusivamente dentro do regime de metas de superávit primário, deveria haver aí um impulso monetário para a aceleração do crescimento econômico. Embora no início, né, do governo Dilma, ali ainda no ano de 2011, houve um pontual aumento do juro, né, logo no início. No início houve um pontual aumento do juro, justamente para tentar combater a pressão inflacionária oriunda do final do governo Lula. Então houve ali um potencial, um pontual, melhor dizendo, aumento do juro para tentar reduzir a inflação, a pressão inflacionária herdada do final do governo Lula. Mas, a bem da verdade, pouco tempo depois, ainda no ano de 2011, e na virada de 2012, nós tivemos no Brasil uma redução bastante agressiva da taxa de juros. Tivemos uma redução bastante agressiva da taxa de juros. A Selic no Brasil chegou à casa de 7%, né, 7,5%. Então nós tivemos aí uma redução muito forte da taxa de juros. Tanto isso é verdade que no ano de 2012 nós tivemos uma discussão sobre alterações na rentabilidade da caderneta de poupança, porque a redução da Selic ela estava criando um problema. A caderneta de poupança no Brasil tem uma rentabilidade fixada em lei, é uma daquelas bizarrices brasileiras, que taxa de juros é fixada em lei, isso vem desde a época do PAEG, e o que acabava acontecendo é o seguinte, a poupança rende por volta de 6% ao ano. E a poupança não tem imposto de renda. Se a Selic cai para algo na casa de 7%, 7,5%, se você tirar o imposto de renda, que aplicar em títulos do governo tem imposto de renda sobre o ganho que você obtém, imposto de renda que oscila entre 15% e 22,5%, você botou ali um piso para a queda da Selic, porque se a Selic continuasse caindo, o que acabaria acontecendo é que as pessoas iam dar preferência para colocar dinheiro da caderneta de poupança e ninguém mais ia comprar títulos do governo. Por isso que houve uma modificação na legislação. Os antigos depósitos nada mudou, os antigos depósitos continuou valendo a regra antiga, mas os novos depósitos tinha a seguinte regra, se a Selic caísse abaixo de 7,5%, esses depósitos renderiam apenas 75% da Selic, o que na prática fazia com que eles rendessem menos do que os títulos do governo. Esse era o objetivo para tentar evitar um deslocamento de recursos de títulos do governo para a caderneta de poupança. Aí na época, aí teve gente dizendo, o governo está mexendo na poupança, que era uma bobagem, mas era para tentar gerar uma certa histeria, porque mexer na poupança no Brasil desde o governo Collor tem um outro sentido, né? E naquele momento você estava mexendo na rentabilidade para que houvesse espaço para que o juro continuasse caindo. Bom, então a gente está falando aqui de uma redução da Selic muito agressiva, muito forte, redução da Selic que vem acompanhada de um aumento significativo do volume de crédito, né? Volume de crédito tanto para as famílias quanto para as empresas. Então você vai ter aqui um aumento do volume de crédito concedido às famílias, concedido às empresas, com o objetivo, com a finalidade de gerar aí uma aceleração do crescimento econômico. Aceleração do crescimento econômico que realmente acontece, né? Principalmente impulsionada pela expansão da demanda agregada, né? Demanda agregada. Então você acaba tendo efetivamente uma expansão da demanda agregada e, consequentemente, mais crescimento econômico. Diga. Esse aumento inicial do juro para combater a inflação, ele funciona, mas ele foi muito pontual, foi só no início.
Na realidade, o juro já havia sido aumentado no final do governo Lula. Na prática, foi apenas uma continuidade do que já vinha sendo feito anteriormente. Mas é algo absolutamente pontual, e ainda no ano de 2011 você tem uma reversão dessa política, o juro passa a cair, e essa política de queda do juro vai atingir o seu ápice em 2012, onde a Selic no Brasil vai cair ali a casa de 7,5%, você vai ter inclusive a modificação da regra de remuneração da caderneta de poupança. No final do governo Lula já tinha aumentado sim, ainda no final do governo Lula, tá? Então, voltando para cá, essa expansão da demanda agregada, claro, que acaba impulsionando o crescimento econômico. Você tem uma aceleração do crescimento econômico. Tá legal, gente? Essa aceleração do crescimento econômico, ela está diretamente relacionada não só à política monetária, também à política fiscal, sobre a qual a gente vai falar na sequência, mas a política monetária tem um papel extremamente importante em termos de aceleração. Nós chegamos no ano de 2013 e no ano de 2013 atingimos o ápice aí desse processo. Quer dizer, é o último ano onde o Brasil tem crescimento econômico. Aliás, até hoje é o último momento em que o Brasil tem crescimento econômico. Ainda há crescimento econômico. A economia brasileira em 2013 está próxima do pleno emprego. Aliás, isso não está sendo dito por mim. A própria Dilma, na época, chegou a colocar que o Brasil está próximo do pleno emprego, e estava mesmo. A proximidade com o pleno emprego faz com que surja uma pressão inflacionária muito forte. Tá? Então começa a surgir uma pressão inflacionária significativa. E essa pressão inflacionária significativa, ela começa a ser combatida pelo governo num primeiro momento, não tanto pela política monetária, mas através do chamada estratégia de represamento dos reajustes. O represamento dos reajustes é o seguinte: como o próprio nome sugere, você começa a não dar reajustes que precisam acontecer. Os dois principais exemplos foram dos combustíveis e da energia elétrica. No caso da energia elétrica foi o mais dramático. A Dilma foi para a televisão, fez um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão e anunciou que as contas de luz seriam reduzidas em 20%. Seriam reduzidas em 20% dentro de um ambiente onde havia um crescimento dos custos na geração de energia elétrica no Brasil. Na prática, você cria um problema para a empresa do setor elétrico. Ela está tendo um aumento de custos e ela está tendo uma redução de receita. Conforme ela está tendo um aumento de custos e uma redução de receita, alguém vai ter que cobrir essa diferença. Inicialmente, quem passa a cobrir essa diferença é o Tesouro. O Tesouro começa a cobrir essa diferença, a diferença de caixa das empresas elétricas, o que na prática funcionava como um subsídio ao consumo de energia elétrica. Num segundo momento, conforme há um crescente comprometimento das contas do Tesouro, o governo dá autorização para que as empresas do setor elétrico comecem a pegar dinheiro emprestado junto aos bancos, dando como garantia um reajuste futuro da tarifa de energia elétrica depois da eleição de 2014. Essa foi uma das medidas mais bizarras que eu já vi na história da economia brasileira, e isso é o que vai explicar aquela disparada do preço da energia elétrica em 2015, um dos elementos... o quê? Junto com a seca, né? Porque aí a gente tem até fazendo referência ao apagão elétrico que nós tivemos em 2001, do apagão elétrico para cá, toda vez que chove pouco a gente liga as termoelétricas e as termoelétricas têm um custo de geração de energia elétrica maior, o que naturalmente já geraria um impacto significativo sobre o preço da energia elétrica. Então, a partir de 2013, nós começamos a adotar uma estratégia que é a estratégia de represamento de reajustes. Represamento de reajustes. E os dois grandes exemplos são do setor elétrico e também dos combustíveis. Talvez você lembre que nessa época o petróleo estava bem mais caro do que está hoje. E a Petrobras
acaba sendo proibida pelo governo de reajustar os preços dos combustíveis. O preço dos combustíveis no Brasil fica bastante defasado, chegando ao cúmulo da Petrobras ter que importar gasolina e vender domesticamente por um valor mais alto do que ela tinha pago na importação. Isso vai gerando um problema de caixa na empresa, uma empresa que já estava investindo em várias frentes ao mesmo tempo, uma empresa que estava com 4 obras de refinarias ao mesmo tempo, por algo no mínimo audacioso em excesso, também começa a ter problemas de caixa, porque o seu principal negócio, que é realmente a comercialização de combustíveis, começa a dar prejuízo. Porque ela não pode reajustar o preço do combustível, porque o governo não permite, uma vez que reajustar o preço do combustível geraria uma pressão inflacionária e eventualmente um descumprimento da meta de inflação, o governo acaba forçando a Petrobras a manter um combustível mais barato do que deveria estar. Então a Petrobras vai ao mercado internacional, importa a gasolina, revende no mercado interno por um preço mais baixo, tomando prejuízo, perdendo caixa e diminuindo a sua capacidade de investimento também. Então nós começamos a ter o represamento de reajustes como estratégia de contenção da inflação a partir de 2013. Fala. O pleno emprego gera inflação pelo seguinte: conforme você está no pleno emprego de fatores de produção, e o principal exemplo é o de mão de obra, se você continuar tendo uma expansão de demanda, como estava tendo, expansão de demanda proveniente do gasto público e do consumo das famílias principalmente, como é que você atende essa expansão de demanda? Se você não tem fatores de produção para isso. E é aí que surge a pressão inflacionária. A pressão inflacionária, ela se evidencia de maneira mais forte quanto mais próximo do pleno emprego a sua economia estiver. Porque quanto mais próximo do pleno emprego a sua economia estiver, maior o risco de inflação. Maior o risco de inflação. Não é que estar próximo do pleno emprego é uma notícia ruim, não é isso. Mas próximo do pleno emprego, você não tem mais o mesmo espaço para o crescimento econômico. Você já atingiu ali algo muito próximo ao que você pode atingir, pelo menos naquele momento. E pelo menos num futuro próximo. Aí você tem que adotar medidas de estabilidade. Olha, não vai dar para crescer tanto no atual momento, porque a gente já está próximo ali do pleno emprego. Aí você aumenta a taxa de juros, começa a conter um pouco os gastos do governo para administrar esse crescimento econômico e evitar uma pressão inflacionária mais forte. Tá? Se houve aumento das importações, sim, houve um aumento das importações. O ano de 2013, particularmente, é um ano muito ruim para os resultados comerciais brasileiros por conta disso. Houve sim um aumento das importações. Não é que no pleno emprego os preços tendem a subir. No pleno emprego os preços tendem a subir se a expansão de demanda continuar a acontecer. E foi o que nós vivenciamos aqui. Porque a demanda ela não vai ser acompanhada por aumento da capacidade produtiva, por aumento de oferta, uma vez que não existem fatores de produção para disponibilizar essa oferta, dado que você já está próximo do pleno emprego. Tá? É nesse momento que a taxa de desemprego brasileira vai lá embaixo, né? Chegou a próximo de 5%. Quer dizer, é um momento do ponto de vista de emprego ótimo, né? Um momento muito vantajoso, mas nós tivemos ali a continuidade de um estímulo ao consumo, de um aumento dos gastos do governo, que gera uma pressão inflacionária. E o pior de tudo é o represamento de reajustes, porque acaba criando uma inflação incubada. Represamento é uma metáfora muito feliz, porque quando você pensa numa represa, onde você está retendo água, depois que você abre a represa, a água desce com mais força. A inflação é exatamente a mesma coisa. No que você represa a inflação, depois que você abre a represa, a inflação vai vir com mais força, vai descer com mais força, e a gente verificou isso pouco tempo depois, no ano de 2015. Tá legal, gente? Diga. Se o aumento das importações contribui para diminuir a inflação, contribui. Mas acaba não sendo suficiente. Mas contribui sim. Tá? Bom, voltando para cá, então no ano de 2013, você acaba tendo esse represamento de reajustes e também a proximidade em relação ao pleno emprego. Quando a gente chega no ano... Na realidade é importante destacar que, paralelamente a isso, a taxa de juros ela começa a subir. Só que ela começa a subir num ritmo muito lento.
né, muito lento, perto da necessidade de contenção da inflação que nós tínhamos naquele momento. Então, deixa eu até colocar essa observação aqui, né? Paralelamente a isso, nós temos o aumento do juro, mas é um aumento do juro de forma lenta. Tá? É um aumento do juro de forma lenta. Por que esse aumento do juro de forma lenta? Esse aumento do juro de forma lenta é justamente para não ter impactos maiores sobre o crescimento econômico, dentro de uma lógica onde o Banco Central deveria ter um comprometimento maior com o crescimento econômico. É claro que com esse aumento do juro de forma lenta, nós passamos a ter a inflação no Brasil próxima ao teto da meta. Então, a inflação ela gira próxima ao teto. Bom, e aqui cabe uma observação. Durante todo o governo Dilma, a meta de inflação no Brasil era de 4,5% pelo IPCA, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE. Só que nós tínhamos, naquele momento, uma margem de tolerância de 2 pontos percentuais para cima e 2 pontos percentuais para baixo. Então, 6,5%, 2,5%. Por isso, a rigor, se a meta, ou melhor, se a inflação pelo IPCA ficasse entre 2,5% e 6,5%, nós teríamos aí a meta de inflação sendo cumprida. O que nós verificamos durante o governo Dilma é que a inflação ela gravita próxima ao 6,5%. Ela chega num determinado ano a bater exatamente 6,5%. Mas ela fica ali 5,9%, 6,3%, 6,5%. Ela fica sempre gravitando na parte mais alta, bem distante do centro da meta, que era o 4,5%. Isso foi feito de propósito, o governo realmente tinha aí o objetivo de ter uma tolerância um pouco maior com a inflação. É interessante observar que já no segundo mandato Dilma, depois do problema em relação à inflação, nós vamos ter uma redução dessa margem de tolerância, e essa redução da margem de tolerância passou a valer em 2017, ela já está valendo esse ano, e a margem de tolerância ela passou a ser 6,3%. Justamente para tentar diminuir o espaço para que esse comportamento se repetisse, ou seja, um comportamento onde o governo propositalmente tolerasse a inflação ali próxima do teto da meta de inflação. Tudo bem, gente? Então, o ano de 2014 acaba sendo caracterizado pelo fim do crescimento econômico. Por quê? Porque o Brasil estava próximo do pleno emprego, como eu disse para vocês em 2013. Na medida em que você continua a ter uma expansão do consumo e do gasto do governo, não tem crescimento e tem aumento da pressão inflacionária. Em 2014, a variação do PIB brasileiro foi de 0,1%, ou seja, estagnação. Né? Ali estava mais do que evidente que o Brasil tinha batido no teto de suas possibilidades, pelo menos dentro daquele momento, dentro daquela realidade. Tá? Então a gente continua tendo um aumento lento da taxa de juro e em 2014 o que acaba acontecendo é que nós passamos a viver estagnação. Estagnação do crescimento econômico, a variação do PIB em 2014 é de 0,1%. Tá? A inflação continua alta, a inflação continua perto do teto da meta, mas ainda bastante represada pela estratégia do governo. E além desse crescimento estagnado, nós continuamos tendo um lento aumento da taxa de juros. Tá legal? Um lento aumento da taxa de juros. Então, no final do primeiro mandato da presidente Dilma, a gente está falando de um problema significativo em termos de inflação. A gente vai ter que enfrentar o fim do represamento num futuro não muito distante, e esse fim do represamento ele pode trazer consequências para o crescimento econômico e pode trazer consequências para a inflação. Então,
esse é o contexto no final do governo. Então, no início do governo, a gente teve um pequeno aumento da taxa de juro, ainda em continuidade ao que havia acontecido no final do governo Lula. Depois, houve uma fortíssima redução da taxa de juro, atingindo o valor mais baixo em 2012, em 7,5% ao ano para a Selic. Depois, a Selic voltou a aumentar gradativamente, de forma muito lenta, porque, paralelamente a esse aumento da Selic, você tinha aí uma estratégia de represamento dos reajustes. Bom, voltando para lá, no ano de 2015 é que a coisa transbordou. No ano de 2015, nós tivemos aí a liberação dos reajustes. Liberação dos reajustes que estavam represados. E essa liberação dos reajustes que estavam represados, e aí destaque, sem dúvida alguma, para a energia elétrica e para a gasolina, né, os fortes reajustes que nós tivemos na energia elétrica e na gasolina, no caso da energia elétrica, em alguns estados, chegou a haver um aumento de 80% na tarifa de energia elétrica. Isso vai ter um impacto muito forte sobre a inflação. A inflação no ano de 2015 vai ultrapassar o teto da meta, aliás, vai ultrapassar o teto da meta de longe. A inflação no ano de 2015, pelo IPCA, vai fechar em 10,67%. É a primeira vez que o Brasil volta a ter uma inflação de 2 dígitos, desde os anos 90. E isso acabou gerando uma certa histeria por conta do impacto psicológico da inflação de 2 dígitos. A primeira vez que o Brasil teve inflação de 2 dígitos foi durante o governo Vargas, nos anos 40. E o Brasil só deixou de ter inflação de 2 dígitos depois disso, nos anos 90. Ou seja, levou 50 anos para o Brasil se livrar da inflação de 2 dígitos, e aí os mais fatalistas começam a achar que o Brasil vai voltar a ter uma inflação de 2 dígitos, etc., que o negócio vai sair do controle, e não era para isso também. Né? Mas, sem dúvida alguma, você teve um aumento muito forte da inflação no ano de 2015, e não tem como dissociar esse forte aumento da inflação à política de liberação dos reajustes que estavam represados. Tá? Dos reajustes que estavam represados durante o período anterior, durante a segunda metade do governo Dilma, notadamente. Paralelamente a isso, no ano de 2015, você vai ter um forte aumento do juro. Começa aí um forte aumento do juro para tentar conter essa pressão inflacionária. Tá? Começa a existir aí um forte aumento do juro para tentar combater a inflação, para tentar estabelecer aqui um combate à inflação, para tentar quebrar a inflação através da política monetária. Nesse início de segundo mandato, em 2015, a presidente Dilma se esforça em dizer que, olha, não, as coisas vão ser diferentes, a partir de agora eu vou dar maior autonomia ao presidente do Banco Central. Bom, qual é a grande vantagem de dar autonomia para o presidente do Banco Central? E essa era uma vantagem que Fernando Henrique e Lula tinham entendido desde cedo e tinham desfrutado justamente dessa vantagem. Quando você dá autonomia para o Banco Central, ou pelo menos você consegue convencer as pessoas de que o Banco Central tem autonomia, o que acaba acontecendo é que as pessoas passam a achar que o Banco Central está comprometido com o combate à inflação. Se isso é verdade ou não, é irrelevante. O fato é que se as pessoas acreditam que o Banco Central está comprometido com o combate à inflação, as expectativas de inflação passam a ser mais baixas. Passam a ser mais baixas. Durante o governo Dilma, nós tivemos exatamente o contrário. Como as pessoas passaram a acreditar que o Banco Central não estava comprometido com o combate à inflação, as expectativas de inflação passaram a ser mais altas. E nesse sentido, nós temos a formação das chamadas profecias autorrealizáveis. Se todo mundo acha que a inflação vai ser mais alta, ela fica mais alta. Se todo mundo acha que a inflação vai ser mais baixa, ela fica mais baixa. Porque se todo mundo acha que a inflação vai ser mais alta, todo mundo reajusta os preços com mais força e acaba tentando se proteger desse aumento da inflação que virá. E a inflação acaba subindo por conta disso. Já no segundo mandato do governo Dilma, o Tombini chegou a ser visto, e isso circulou nos jornais, saindo do Palácio do Planalto na véspera de reunião do Copom. Isso era péssimo.
isso aumentava imediatamente as expectativas de inflação, porque o que se pensava era, olha, o Banco Central recebeu aí ordens do Executivo e do Poder Executivo e, consequentemente, vai não estar com o mesmo comprometimento com o combate à inflação que deveria estar, ou com o cumprimento da meta, etc. Então, a inflação vai ser mais alta do que eu espero que ela vá ser. Quando o Banco Central, durante esse período do Tombini, diz, olha, a inflação vai ser de 4,5%, aí as pessoas escreviam no papel embaixo, legal, então a inflação vai ser de 6,5%. Isso é a desmoralização do Banco Central, porque se o Banco Central não tem a capacidade de coordenar expectativas, isso acaba trazendo problemas para a gestão da política monetária, acaba trazendo problemas para a economia de uma forma geral. Tá? Então, em 2015, há aí uma estratégia de aumento da inflação, de ampliação, ou melhor, de aumento do juro, não de aumento da inflação, de aumento do juro para tentar combater essa alta da inflação e tentar fazer com que haja uma convergência para patamares um pouco mais baixos da inflação. É interessante que no início de 2016, até o fim do governo, da gestão do Tombini, ele vai ser substituído pelo Ilan. O Ilan a gente vai falar na aula que vem, que é o atual presidente do Banco Central. Em 2016, nós continuamos com essa estratégia de aumento do juro. O juro vai subindo progressivamente no Brasil, chega a atingir o patamar de 14%. Então, o combate à inflação, o aumento do juro, continua sendo uma marca e uma característica desse ano de 2015 e início de 2016. A política monetária, então, passa a ser uma política monetária mais centrada no aumento de juros, nos instrumentos tradicionais para tentar quebrar a inflação. E mais, no ano de 2015 ainda é anunciado aquilo que eu falei há pouco, que a margem de tolerância da meta vai diminuir de 2% para 1,5%. Quer dizer, ao invés de ser de 6,5% a 2,5%, vai ser de 6% a 3%. No ano de 2015 isso é anunciado, mas passaria a valer a partir do ano de 2017 e a partir desse ano está valendo. Tá. Não é que o pleno emprego contribui para o aumento da inflação, gente, cuidado. Parece que eu estou dizendo que o pleno emprego é algo ruim, e não é. Não é que o pleno emprego é algo ruim. O problema é que quando você atinge o pleno emprego, existe o risco de aumento da inflação se você mantiver um crescimento do consumo e do gasto do governo acima da capacidade produtiva. Você pode manter o pleno emprego e não permitir que haja uma expansão do consumo dentro desse ambiente do pleno emprego acima do aumento da capacidade produtiva. Se o aumento do juro vai desestimular a produção do Brasil, desestimula em parte, mas acima de tudo desestimula a demanda e consumo. Demanda que o próprio investimento representa na compra de fatores de produção e desestimula acima de tudo o consumo. A ideia aí é que antes de voltar a ter crescimento você tem que baixar a inflação e em parte baixar a inflação passaria por um sacrifício temporário do investimento. Mesmo que temporariamente você acabe afetando negativamente o crescimento. Tá? Incentivar a importação, isso acabou acontecendo, mas o incentivo à importação tem um limite, ainda mais num país como o Brasil, que é um país que exporta pouco e importa pouco. O Brasil não tem como incentivar a importação de uma hora para outra, pela simples razão que o Brasil não tem sistema logístico para importar tanto. O Brasil não tem capacidade aduaneira, burocrática para importar tanto. O Brasil não consegue desembaraçar mercadorias vindo da AliExpress que custam $2. Imagina começar a chegar um monte de produto importado, a gente não dá conta. Houve um crescimento das importações no momento em que o Brasil estava próximo ao pleno emprego. Isso ajuda a arrefecer a pressão inflacionária, é inegável isso. Mas, vou incentivar a importação. Incentivar a importação não é assim. O produto chega e não tem como entrar no país, porque você não tem porto para desembarcar. Porque você não tem estrada para carregar, você não tem ferrovia para carregar, você tem caminhões que não é simples assim, é o que eu quero colocar, vou expandir as importações e está tudo resolvido. Não é bem assim, além do fato de que a expansão das importações gera impactos delicados sobre o equilíbrio das contas externas, gera uma maior saída de dólares, é um equilíbrio tênue, não é tão simples assim.
Tá? Você pode ter um planejamento de longo prazo, de tentar abrir mais a economia brasileira, torná-la mais integrada, para que no futuro isso possa ser uma estratégia, que o Brasil tenha realmente um sistema logístico mais desenvolvido. Mas, de novo, aumentar a importação, não é assim, aumentou a importação, resolveu o problema. O Brasil não tem essa capacidade toda de importar, porque não tem realmente capacidade logística para isso. Tá? Diga. Se a inflação teve uma pressão maior pela depreciação do real, teve, mas essa depreciação do real é mais para o final do governo, né? E isso acaba tendo uma pressão inflacionária, mas a pressão inflacionária não é tão representativa perto da questão do represamento de reajuste. Tá? Então, esse aqui é o final, digamos assim, da política monetária do governo Dilma, que é justamente o aumento da taxa de juros de maneira mais forte e significativa durante o ano de 2015 e o início de 2016. Agora, falando um pouquinho sobre a questão fiscal, né, saindo da questão monetária, entramos agora na questão fiscal. No que diz respeito à questão fiscal, nós temos aí no Brasil a ideia de maior estímulos fiscais, de aumento de gastos. E esse aumento de gastos justamente como mecanismo de impulso ao crescimento econômico e ao emprego. Mesmo que isso eventualmente gere uma pressão inflacionária maior. Tá? A presidente Dilma, quando era ministra, na época do Lula, ministra da Casa Civil, foi radicalmente contrária à proposta do Palocci de estabelecer um teto de gastos em 2005. Na época, ela chegou a dizer exatamente o seguinte: essa proposta é rudimentar e gasto público é vida. Esses foram exatamente os termos que foram publicados e ditos por ela. Ela foi responsável por enterrar a proposta do Palocci em 2005, quando ele tentou estabelecer um aumento do teto, ou um teto para o crescimento do gasto público. Durante a sua gestão, estourou a crise europeia, notadamente a crise na Grécia em 2011, onde a Grécia passou a ter um problema, uma crise fiscal. Qual era o problema da Grécia? O governo grego gasta mais do que arrecada, vai se endividando, e no ano de 2011 aconteceu o seguinte: o governo grego tentou pegar dinheiro emprestado para pagar as dívidas que estava vencendo e ninguém quis emprestar para o governo grego. No que ninguém quis emprestar para o governo grego pediu socorro para o Banco Central da Europa. O Banco Central da Europa disse: olha, eu até te socorro contando o quê? Você reequilibre as suas contas, ou seja, você corte gastos, aumente impostos, porque eu não vou poder ficar vindo aqui todo ano te socorrer. Na época, essa postura do Banco Central da Europa foi extremamente criticada pela presidente do Brasil, a Dilma Rousseff. E essa postura, inclusive, era uma postura patrocinada pela Alemanha, da Angela Merkel. A Alemanha da Angela Merkel era a grande defensora do ajuste fiscal grego, de que os gregos deveriam manter as contas no lugar, etc. E a Dilma foi contrária a essa política. Isso, na época, gerou, inclusive, muito burburinho. O Brasil estava num momento de exposição internacional muito bom, ali por volta de 2011, 2012 e 2013. E o Brasil mostrava que não, essa política de ajuste fiscal vai dar errado. Essa política de ajuste fiscal vai trazer problemas para o Banco Central Europeu, vai trazer problemas para a própria estabilidade do euro, porque vai trazer consequências maléficas do ponto de vista de crescimento econômico, vai gerar desemprego e etc. Então, o que eu quero colocar é que o governo Dilma é caracterizado por uma maior tolerância em relação às questões fiscais. A ideia de que o estímulo fiscal deve ser implementado, há uma maior tolerância com a indisciplina já no seu discurso. Há uma maior tolerância com a indisciplina fiscal, ou seja, com gastos maiores do que a arrecadação. Maior tolerância com a indisciplina fiscal, acreditando que a expansão dos gastos públicos é uma forma de gerar crescimento econômico, de estimular o crescimento econômico. Então você tem aí uma expansão dos gastos de forma muito significativa. Bom, aqui cabe uma observação. O Brasil, desde o final dos anos 90,
adota o regime das metas de superávit primário. Metas de superávit primário. O superávit primário, como o próprio nome sugere, é um resultado primário positivo. E o que é o resultado primário? O resultado primário é um resultado preliminar, é um resultado inicial, porque ele não considera os gastos com juros da dívida. Não considera os gastos com juros. Então, desde o final dos anos 90, o Brasil tem um regime de metas de superávit primário. Né? A gente até falou um pouco sobre isso na época do governo Lula, aqui, do Palocci, que botou as metas de superávit primário lá em cima, etc. Bom, o que acontece durante o governo Dilma? Durante o governo Dilma, o Brasil começa a ter déficit primário. Não é déficit nominal. O resultado nominal ele inclui os gastos com juros. E claro que o resultado nominal vai ser sempre muito pior do que o resultado primário. O Brasil começa a ter déficit primário durante a sua gestão. E isso começa a trazer alguns problemas para o Brasil, notavelmente no que diz respeito ao endividamento. Porque se o governo começa a ter déficits maiores, ele começa a se endividar mais. Ele precisa vender mais títulos para pagar os títulos que estão vencendo. Então, voltando para cá, o Brasil começa a ter realmente uma certa flexibilização das metas de superávit primário e começam a surgir aí discussões em relação a uma chamada contabilidade criativa do secretário do Tesouro, o Arno Agustin, e do próprio ministro Guido Mantega. A contabilidade criativa, na prática, envolvia desconsiderar do cálculo do superávit primário coisas que antes faziam parte do superávit primário. Por exemplo, o governo deixou de considerar para o cálculo do superávit primário os gastos do PAC, os gastos do Minha Casa Minha Vida. Isso vai inflando os resultados do superávit primário. Durante o governo Dilma, chegou a surgir nos jornais no Brasil o seguinte: o governo divulgava um superávit primário e aí vinha um comentário embaixo: olha, esse é o superávit primário divulgado pelo governo, o resultado verdadeiro é este aqui. É outro resultado. Quer dizer, você começa a dar uma esculhambada na política fiscal, porque você começa a alterar o método de cálculo do superávit primário, você começa a não considerar alguns gastos que deveriam ser considerados, né? Outros problemas que começam a surgir estão relacionados aos bancos públicos, né? O governo brasileiro, por exemplo, ele até hoje subsidia a produção agrícola através de um plano chamado Plano Safra. O Plano Safra, na época do impeachment isso foi bastante debatido. O que é o Plano Safra? O Banco do Brasil, ele oferece crédito subsidiado para financiar a colheita da safra agrícola brasileira. Só que o crédito subsidiado significa que o Banco do Brasil vai tomar prejuízo, porque ele vai emprestar por juros menores do que ele paga quando faz as suas captações. A pergunta é: quem cobra a diferença? O Tesouro. Só que durante o governo Dilma, o Tesouro começa a não depositar no Banco do Brasil a parte correspondente ao prejuízo que o Banco do Brasil toma em função do Plano Safra. E para inflar justamente o resultado primário. Outra coisa que começa a acontecer, a Caixa Econômica Federal paga uma série de benefícios sociais como seguro-desemprego, etc., e o Tesouro ele tem que depositar a quantia correspondente. A Caixa é apenas a operadora. A Caixa simplesmente faz o pagamento, mas o dinheiro não é da Caixa. O dinheiro são recursos arrecadados na forma de impostos e na forma de contribuições que o Tesouro arrecada, repassa para a Caixa e a Caixa paga. E começa a acontecer a mesma coisa. A Caixa começa a não pagar a Caixa continua pagando, mas o Tesouro deixa de fazer o repasse correspondente. Isso começa a inflar os resultados fiscais de maneira artificial. É por isso que na virada de 2013 para 2014, e em 2015 isso acaba se tornando ainda mais visível, nós começamos a ter uma piora muito significativa dos resultados fiscais.
né, os resultados fiscais eles começam, que estavam bastante inflados, aos poucos esses problemas começam a aparecer. Então, voltando para cá, só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, em 2014, o governo brasileiro teve um déficit primário, pela primeira vez nós tivemos um déficit primário, de 32 bilhões de reais. Em 2015, o governo brasileiro teve um déficit primário de 111 bilhões de reais. Em 2016, esse número já saiu, nós tivemos um déficit primário de 170 bilhões de reais. Lembrando que esse é o resultado primário, ele não leva em consideração os gastos do governo com juros. Os gastos do governo com juros são de quase 400 bilhões de reais por ano. Quer dizer, se você somar, então, os gastos com juros a essa conta, o Brasil, no atual momento, tem um déficit governamental global de mais de 500 bilhões de reais, o que é um problema fiscal bastante sério e bastante significativo. Uma coisa que chama a atenção é que você tem uma piora principalmente daqui para aqui, né? Houve uma ordem do governo Dilma em dezembro de 2015 de pagar todos esses elementos que estavam sendo devidos junto aos bancos, justamente para evitar qualquer tipo de problema ou de questionamento em termos de impeachment, etc. Então, em 2015, o governo, de certa forma, desfez grande parte das manobras fiscais que vinha fazendo no primeiro mandato. O objetivo justamente era tentar evitar que houvesse ali um questionamento em termos de lei de responsabilidade fiscal e houvesse qualquer tipo de questionamento em termos de impeachment. Então houve ali no ano de 2015, isso é absolutamente verdadeiro, o governo desfez grande parte dessa contabilidade criativa que vinha sendo feita durante o primeiro mandato. Se o aumento do capital do BNDES e o reempréstimo do Tesouro segue a mesma lógica, a resposta é sim. O que foi feito durante o primeiro mandato? O BNDES ele fez uma captação de 500 bilhões de reais junto ao Tesouro Nacional. Como é que funciona isso? O Tesouro Nacional vai ao mercado, vende títulos, levanta 500 bilhões de reais e empresta isso para o BNDES. Empresta de forma subsidiada, porque o que o Tesouro vai pagar de juros pelos empréstimos que captou para levantar esse dinheiro será maior do que os juros que o Tesouro cobrará do BNDES por esse empréstimo que está concedendo ao BNDES. Na prática, isso inflou o resultado do BNDES e, por tabela, os resultados fiscais do governo, porque o BNDES entra nas contas públicas. Tá legal, gente? Gente, vamos fazer uma pausa, já continuamos. Até já.